Boa noite a todos. Nós estamos aqui para realização de mais um trabalho acadêmico, nosso podcast acadêmico, mais uma vez aqui com o nosso amigo Cosme, que sempre tem nos ajudado a tirar todas as dúvidas, e ele que é administrador, né, formado, pós-graduado, né, nessa área aí nessa área eclesiástica, né, voltado para as igrejas. Boa noite, Cosme, tudo bem? Boa noite, Bernardo, boa noite a todos, prazer imenso estar de volta aqui no nosso podcast, com esse podcast, com esse trabalho acadêmico do Bernardo, e desejar todo sucesso aí na próxima carreira dele como administrador, que ele possa trilhar esse caminho o mais correto possível. Muito obrigado, Cosme. Cosme, aí o nosso bate-papo, né, bem rápido, a gente vai começar com uma introduçãozinha. Eu queria que você explicasse um pouco dos conceitos aí em relação a planejamento estratégico, você que tem essa experiência como administrador, né? Assim, você teria como explicar para a gente um pouco sobre os conceitos do planejamento estratégico? Então, Bernardo, o planejamento estratégico ele é um processo sistemático, né, de autoconhecimento e desenvolvimento organizacional. Visto que ao definir condições futuras almejadas, ele deve possuir como primícia uma análise apurada sobre a situação em relação àquele ambiente ou em relação àquela igreja na qual ele vai ser aplicado. Entendi. E qual a relevância, o Cosme, desse tema, né? E qual é o reflexo nas organizações, que no seu caso, né, que são as igrejas? Então, sem o planejamento estratégico, a igreja fica sem saber, né, aonde ela quer chegar. E com isso deve ser feito. Em grande parte, as igrejas, às vezes, isso acontece de forma... porque é bem complexa, né, a parte da igreja. Por exemplo, uma igreja sem uma administração, ela se torna uma situação bem complexa, porque se ela não tem uma administração, ela não tem um planejamento estratégico. Se ela não tem um planejamento estratégico, acontece muito como as pessoas falam aí, né? Muito cacique para pouco índio. E aí, como ela não tem um planejamento, não tem uma liderança, o que acontece? Todo mundo quer mandar e tudo fica complicado naquela igreja. Entendi. E aí, em quais setores a gente pode aplicar esse procedimento, Cosme? O planejamento estratégico ele é um roteiro que guia uma igreja com a definição de metas e ações necessárias para ser alcançado. Analisando o cenário de recurso disponível, servindo como base para inovação e adaptação, ela pode se aplicar em vários setores nas igrejas. Um dos setores muito utilizado no planejamento estratégico é a parte financeira e a parte administrativa também. Entendi. E em relação às tecnologias, às ferramentas, você teria como citar alguns recursos que os gestores hoje têm como apoio e a estruturação desse planejamento? Hoje, eu vou citar três ferramentas muito importantes, mas existem várias outras ferramentas. Hoje tem a questão da mídia social, então, a questão do website, e uma ferramenta muito utilizada, inclusive que eu recomendo para as nossas igrejas, é a plataforma de gestão de igreja, porque ela vai te dar um diagnóstico a fundo de como está a saúde financeira da igreja, e para onde a igreja vai caminhar, em que sentido, como ela pode planejar, e aonde ela quer chegar, né, Bernardo? E você tem alguns casos de sucesso, Cosme, para poder citar como exemplos para a gente? Tenho sim. Foi uma organização que me chamou para fazer um trabalho voluntário, e essa organização ela dependia muito de uma outra organização para poder repasse financeiro. E chegou um ponto que, infelizmente, a crise chega, né, e pandemia, uma série de coisas, e esse repasse não estava chegando nessa organização na qual eu prestei esse serviço voluntário. E os gestores me chamaram para fazer um planejamento estratégico, e uma das aplicações que eu fiz foi tornar aqueles membros daquela organização ali
os chamados membros mantenedores, mostrando para ele a importância dele contribuir com aquela organização, não só na parte de prestação de serviço, mas como na parte financeira, e isso deu muito certo. Show de bola. E você tem como citar alguns dos desafios e limitações que você encontra, às vezes, nessa implementação do planejamento estratégico? Então, os principais desafios são as mudanças, né, Bernardo? Quando você fala em questão de mudança, infelizmente as igrejas, elas ficam um pouco meio assustadas, né? Entendeu? Quando você fala mudança, já é uma coisa, parece que é um bicho de 7 cabeças. E aí você, além da questão da mudança, existe aquela questão da pessoa ficar acomodada e não querer mudar, que é o chamado, a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, não tem como mudar, tem que ser desse jeito, não aceita uma mudança, não aceita uma tecnologia, e isso acaba atrapalhando muito. Entendi. E para a gente fechar, Cosme, você tem alguma perspectiva futura em relação às tendências e inovações no campo tecnológico que pode ajudar a desenvolver esse trabalho aí do planejamento estratégico? Bernardo, as perspectivas são as melhores possíveis, pois a tecnologia, ela está avançando muito, entendeu? Quanto à tendência de inovação, a tecnologia é um parceiro que ajuda muito as igrejas. E as igrejas, se ela não se acomodar, quando eu falo no setor de se acomodar, porque a igreja ela tem que estar acompanhando essa mudança. E a partir do momento que ela não acompanha essa mudança, ela vai sofrer um grande impacto lá na frente. Só um exemplo disso, logo quando surgiu a pandemia, muitas igrejas não trabalhavam com o Pix, entendeu? E aí, ou seja, se ela não trabalha com o Pix, as suas receitas acabaram caindo muito, porque elas trabalhavam com dinheiro espécie. Então a pandemia veio para poder fazer esse tipo de mudança, voltado naquilo que eu falei, na tecnologia. Cosme, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu fico muito grato e por ter tirado todas as nossas dúvidas aí em relação a essa parte de planejamento estratégico. Em breve a gente se encontra novamente aí, se Deus permitir. E a gente está fazendo mais um encontro aí, mais um podcast acadêmico. Tudo bem? Muito obrigado. Falou, Bernardo, obrigado a todos aí, e mais uma vez, cara, eu te desejo sucesso total nessa nova carreira. Você também, Cosme, um grande sucesso aí na sua carreira, no seu trabalho, e assim, Deus possa abrir muitas portas aí na área que você, muitos clientes te procurando, que Deus possa abençoar você grandemente. Amém. Amém. Um abraço, fique com Deus. Tamo junto, valeu. Tchau, tchau.